Boa noite a todos. Meu nome é Isabela, sou colaboradora do Sebrae DF. Fomos convidados a participar do evento, a fazer aqui uma sala com assunto de relevância para esse tema tão importante, né? Então, quero deixar aqui os nossos agradecimentos, né? A parceria que a gente sempre teve com o Instituto Lixo Zero. E é uma honra poder participar desse congresso e poder contribuir com esse assunto que é tão relevante, né? Hoje nós trouxemos uma palestrante, parceira nossa lá do Sebrae DF, nossa credenciada, e daqui a pouquinho ela vai entrar aqui para falar um pouquinho com vocês sobre essa sistemática, né, da redução de utilização de insumos sobre uma perspectiva do design, né? Como que o design pode ajudar a ajudar com essa questão de resíduos e fazer com que esse problema seja resolvido na fonte, né? Projetos que demandem menos, né, que façam com que os processos sejam mais otimizados, e a Catarina vai falar, nossa palestrante, sobre isso com mais propriedade. Mas, de qualquer forma, quero agradecer muito a oportunidade, desejar a todos uma boa palestra e um bom evento, e colocar o Sebrae DF sempre à disposição, né? É um tema que é muito bem visto por nós, que é sempre trabalhado dentro dos nossos produtos e serviços, que é a sustentabilidade e também a redução de resíduos, a gestão de resíduos dentro das empresas. Então, é um tema que está muito alinhado com a nossa missão e com o nosso portfólio. Então, coloco o Sebrae DF sempre à disposição. E fiquem agora com a nossa palestrante, representando o Sebrae DF, Catarina Macedo. Obrigada, boa noite. Olá, boa noite, Isabela. Obrigada pela introdução. Também gostaria de agradecer o convite, né? Convite em nome do Sebrae. Então, eu sou a Catarina Macedo. Estou aqui em nome do Sebrae, né? Sou consultora do Sebrae há 16 anos, aproximadamente, onde eu venho realizando algumas consultorias conectadas à área da sustentabilidade. E como a Isabela falou muito bem agora, a gente vai fazer um recorte em cima do design, tentando enxergar, né, como que esse processo projetual pode reduzir realmente o resíduo, né, reduzir o impacto de uma forma geral aí na fonte. Então, gostaria de compartilhar a tela aqui com vocês. Queria saber se seria possível liberar esse compartilhamento. Acho que está acontecendo, só um minutinho. Bom, então a gente vai começando a conversa, antes que a tela seja liberada. A gente trouxe algumas provocações, né, e alguns questionamentos para que a gente possa refletir, né, de como realmente o nosso futuro pode ser circular. Queria saber se o pessoal da produção poderia liberar o compartilhamento de Só um minutinho que deve estar acontecendo. Então, a gente vai começando aqui, até que as coisas se ajustem, né? Então, a nossa proposta é trabalhar com os desafios do design, para que a gente possa extrair menos, produzir bem e descartar melhor, né? Como que a gente pode fazer isso? Então, eu venho trabalhando em algumas frentes aí, uma delas é como consultora do Sebrae, né? Eu sou consultora já há 16 anos, como eu falei para vocês. Além disso, eu trabalho com a mão na massa, com projeto de arquitetura e design. E, além disso, eu tenho costurando isso daí a minha vida acadêmica, onde eu acredito que uma coisa vai alimentando a outra, né? E como eu informei, hoje eu estou aqui como consultora do Sebrae e trago para a gente algumas reflexões. A primeira delas é uma provocação, que não é uma provocação exclusivamente minha, né?
já é uma provocação desse mundo do design, que a gente sabe que quem trabalha nessa área é bastante meticuloso, né? E não gosta de errar. Então a gente traz uma pergunta aqui: será que o lixo é um erro do design? Quem trabalha nessa área e que vem acompanhando essa conexão do design com a sustentabilidade, percebe que essa pergunta está na mídia, né? E particularmente para mim, isso dá um saculejo, porque eu não quero que meu projeto seja considerado um erro. Mas, ao mesmo tempo, nesse meu processo projetual, né, ao longo de todo o ciclo de vida desse produto, desse espaço, desse serviço que eu desenho, eu gero alguns impactos, né? E um desses impactos é o resíduo final. Então, tem aí essa provocação para a gente refletir, né? Será que esse meu trabalho gera erros e esse erro é chamado de lixo, né? Então, trago para vocês essa reflexão e que ela vai permear, né, a nossa conduta até o final. E aqui um desafio, né? A gente acredita que realmente o design circular é que é a resposta sustentável para essa economia que a gente vive, que ainda é linear. Mas antes que a gente possa entrar nessa discussão, né, do design circular, eu queria falar com vocês sobre a origem do design, né? Ou seja, entendendo um pouco dessa história, dessa caminhada do design, é que a gente vai entender a situação atual, né? Onde a gente se encontra. Então, a atividade de design, ela sempre esteve ligada ao desenvolvimento das sociedades. E no decorrer desse processo, sempre foi visto como uma ferramenta técnica, né? Só que atualmente, essa nossa capacidade projetual, ela imprime nos espaços e objetos os sonhos e os desejos dos consumidores. Contribui, assim, muito para a alavancagem de vendas, né? Trazendo um grande agravante de consumo para a sociedade. Então, é nesse contexto que entra nessa reflexão, porque se a gente considerar, né, essa grande participação do design na construção desse atual modelo econômico, que ainda é linear, né, que está baseado nesse exagero do consumo, no exagero da produção, para satisfazer os desejos, né, das pessoas, dos consumidores e dos produtores em geral, fica muito clara, né, a participação nossa nesse desgaste socioambiental provocado pelo grande crescimento populacional. Porque houve uma época que, de uma certa forma, o planeta conseguia absorver, né, esse nosso lixo gerado. A partir do momento que a produção cresce, a partir do momento que a população cresce, né, e que vai consumir exageradamente, sem grandes preocupações com o descarte, a gente percebe que o nosso impacto vai crescendo. E é nessa hora que a gente precisa parar para pensar, né? Parar para refletir o papel do design nesse novo cenário. A gente tem algumas pesquisas que mostram que é crescente, né, e insustentável a demanda por recursos naturais. Então, a gente precisa de mais de um planeta para poder suprir as nossas demandas. E a gente acredita que o design, ele precisa ser realmente uma testemunha do seu tempo, né? Ele tem não só como objetivo projetar, desenvolver, mas projetar nas coisas a sociedade em que vive, né? E os próprios anseios da sociedade. Então, a gente sabe que hoje existe uma demanda crescente que mostra para a gente que a forma como a gente produz, a forma como a gente pensa, né, a forma como a gente age, ela não é condizente com a demanda que a gente tem. Então, aos poucos, a sociedade vai exigindo esse comportamento e filtrando essas empresas e esses profissionais
que caminham juntos, né? Então, se a gente parar para pensar nos top 10 dos impactos, a gente vai encontrar uma série de coisas, né? Se a gente observar um gráfico, por exemplo, que mostra esses top 10, a gente vai encontrar coisas, depois a gente vai encontrar carne, né? Em seguida vai ter produção de carro, casas e assim por diante. Esses produtos são extremamente impactantes e a gente pensa, e aí, o que a gente faz? A gente para de produzir ou a gente produz de uma forma mais conectada com essas necessidades do planeta, né? A ideia é que os desenvolvedores de materiais e produtos assumam um papel mais crítico e criativo sobre como otimizar esses recursos naturais, bem como sempre questionar, né? Será que eu posso produzir com menos resíduo? Ou como será o pós-uso, né, desse material? A gente compra um celular hoje, a gente mal comprou e esse celular já está obsoleto. Então, como que foi produzido, né, esse produto? E depois que eu usar, qual vai ser a destinação dele? Então, a gente começa a entrar numa reflexão dessa proposta de um design mais sustentável, né? Eu sempre digo nas minhas palestras, nas minhas consultorias e nas minhas conversas no Sebrae, de que a sustentabilidade é um caminho, né? Principalmente para o empresário que não nasce com esse DNA da sustentabilidade, é difícil virar a página de uma hora para outra. Mas pequenas ações são possíveis, né? E daí, para pensar em sustentabilidade conectada ao design, a gente precisa pensar em produtos ecologicamente corretos, economicamente viáveis, socialmente justos, né, e culturalmente aceitos. Então, a gente acredita que, através do design sustentável, a gente pode propor uma série de medidas que são condizentes com essas novas atitudes sociais e culturais, né, do qual a gente vem compartilhando essas informações ao longo desse congresso. Então, é de esperar que esses produtos resultantes desse novo pensamento, ele tenha realmente características estruturais e estéticas próprias, né, que eles vão refletir esse momento que a gente está vivendo. Eu vou dar uma pequena pausa aqui, só para a gente ver se a gente consegue compartilhar o PowerPoint. Só um minutinho aqui. Me parece que tem alguma trava aqui no meu sistema, mas depois a gente pode organizar alguma forma com a organização, né, de compartilhar com quem está assistindo, tá? Bom, de toda forma, eu estou trazendo as informações relevantes aqui para vocês, que estão contidas nessa apresentação que a gente tinha programado, né? Coisas ao vivo acontecem, tá? Então, a gente realmente acredita que o caminho, né, ainda nessa economia que é linear, é acreditar que é possível executar um design mais circular. Porque por meio desse design, nós somos influenciadores, né? A gente vai influenciar toda uma cadeia, tanto de aquisição de matéria-prima, quanto o design vai precisar ter um novo pensamento, para que ele possa impulsionar realmente uma indústria ou uma produção, né, condizente com esse novo sistema. Tem um recadinho aqui para mim que eu vou dar uma olhada. Bom, vamos dando continuidade até que as coisas se ajustem, né? Então, a nossa ideia aqui é trazer algumas reflexões conectadas ao título da palestra, né? Onde a gente comentou que os nossos desafios são extrair menos, produzir bem e descartar melhor. Então, a gente sabe que os nossos sistemas de valores atuais levam a um consumo exagerado e a uma relação cada vez mais distante com a natureza. E o nosso desafio está aí, utilizar menos recursos naturais,
optar por matérias-primas menos impactantes e consumir de forma mais consciente. Para isso, é importante que a gente entenda o que é análise de ciclo de vida de materiais. Existe uma metodologia onde a gente pode analisar, né, a pegada dessa matéria-prima que a gente está utilizando. Então, a gente precisa entender de onde que ela é extraída, né? Como que é feita essa extração. Depois, como que é feita essa fabricação, né? Pode ser que até exista um transporte dessa extração até a fabricação e depois um novo transporte até chegar numa distribuição. Em seguida, vai ser transformado em produto, transportado de novo até chegar nas lojas, até chegar nas casas dos consumidores e à disposição final. É desse jeito, fazendo essa análise completa, que a gente consegue realmente comparar um material com o outro, entender se a pegada desse material é mais interessante do que o material seguinte. A segunda proposta é que a gente possa produzir bem, né? Então, produtos, serviços e sistemas são concebidos com pouca consideração pelo desperdício e impacto ambiental geral. Lá no Sebrae, a gente vem há alguns anos trabalhando com algumas consultorias, o Sebrae, inclusive, oferece, né, uma gama de consultorias de sustentabilidade, onde ele consegue orientar o pequeno negócio a otimizar o seu processo produtivo, né? Então, a ideia é que esse design, ele tenha uma demanda de produção mais sustentável, ou seja, ele vai pensar um determinado produto, onde essa matéria-prima seja otimizada e que ela possa ser trabalhada com uma indústria, com uma produção que seja parceira, ou seja, que ela tenha o mesmo olhar, né? Que eles sejam parceiros nesse olhar para um design mais circular. E o desafio seria projetar e produzir produtos e materiais com menos desperdício, com mais tempo de uso ou que regenerem sistemas naturais. É importante que o olhar do design esteja extremamente atento a essas questões em todo o processo projetual, né? A gente sabe que vários designers utilizam diversas ferramentas e é importante que em cada uma dessas etapas do processo projetual sejam inseridas questões relacionadas à sustentabilidade, desde a identificação do problema, né, que essa identificação desse problema, nesse briefing, né, nesse levantamento de expectativas, que estejam incluídas demandas socioambientais, pesquisas e análises, né, para que a gente realmente possa incluir no nosso escopo aí de repertório alguns bons casos relacionados à sustentabilidade, e a partir dessa pesquisa e análises vão surgir novas ideias, né, conectados a esses novos materiais, ou materiais já existentes, mas que tenham novos usos, e após esse brainstorming, né, essa tempestade de ideias, que um dos critérios de seleção da ideia que realmente vá para frente seja a redução de impacto socioambiental, para que aí sim haja uma verificação com o consumidor e um entendimento, né, do que será feito no pós-uso. Então, uma das soluções, né, algumas soluções que podem ser trabalhadas, inclusive tendo o Sebrae como parceiro na produção, né, nesse produzir bem, seria a produção mais limpa, né, onde a gente consegue minimizar resíduos e emissões, a gente pode trabalhar com redução na fonte, reciclagem interna e também com uma outra abordagem, que a gente chama uma abordagem de nível 3, que é o reuso de resíduos e emissões por meio de reciclagem externa e ciclos biogênicos, né? Ou seja, nesse contexto, o designer pode optar por trabalhar com biomateriais para substituir materiais que a gente chama de insustentáveis, né? Ou que tenha realmente mais impacto socioambiental. Pensar os sistemas de logística, distribuição e entrega para reduzir o desperdício em toda a cadeia de fornecimento. Produzir produtos feitos para durar, porque a ideia é que depois de produzido,
ele tenha o máximo de vida útil possível, né? E possibilitar a reutilização constante de materiais em ciclos fechados e contínuos, né? O terceiro item, para a gente refletir, seria o descartar melhor. E a gente sabe que é mais um desafio encarado, porque existe pouca infraestrutura e os conhecimentos muitas vezes são insuficientes, né? Para que a gente possa gerir melhor o que acontece com o lixo, com o resíduo, né? Falando um pouco melhor. E o nosso desafio seria usar o lixo como um recurso, realmente. O lixo pode ser a nossa fonte, né, de matéria-prima e insumos, e descartá-lo de forma responsável. Para isso, a gente precisa entrar num ciclo de logística reversa, né? Nós precisamos arcar com a responsabilidade dos descartes corretos dos produtos produzidos e consumidos, adotar técnicas de reciclagem e reuso e adotar processos cada vez mais transparentes que proporcionem o consumo consciente. E aí a gente entra numa outra questão, né, que parece contraditória, que é eu sou designer, eu quero produzir para venda, né? E o que o consumo consciente tem a ver com isso? Então, é preciso que a gente entenda muito bem esse termo para que a gente use da forma correta. Então, consumo seria ato ou decisão de consumo praticado por um indivíduo. E quando ele é consciente, é quando a gente leva em conta o equilíbrio entre a sua satisfação pessoal e as possibilidades ambientais e seus efeitos sociais na decisão. Então, é importante deixar claro que a gente não está falando aqui de não consumo, né? O consumo, ele vai existir de determinados produtos ou serviços. O importante é que a gente tenha a clareza da informação, para que esse consumo aconteça de forma consciente, para que eu consiga escolher, né, de forma muito clara o que é importante para mim e o que não é importante. Então, o que define a consciência do consumo não são parâmetros rígidos, né, ou algumas receitas prontas, mas sim a reflexão consciente e abrangente do consumidor ao realizar as suas escolhas. Assim, as práticas resultantes do consumo consciente podem ser diferentes para diferentes contextos e consumidores. E o que acreditamos, né? O que o Sebrae acredita? Que o designer, ele é um solucionador inteligente de problemas que tem, na atualidade, o desafio de contribuir com as mudanças que já estão acontecendo na busca por um desenvolvimento sustentável do planeta. Então, esse design, como um solucionador inteligente de problemas, ele tem que estar contextualizado com os problemas que a sociedade vivencia, né? Então, problemas sociais, problemas ambientais, e essa resposta inteligente que vai ser gerada por esse profissional gerará uma contribuição com os Objetivos de Desenvolvimento Global, né? Com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Então, eu posso listar aqui uma série de possibilidades. No item 3, por exemplo, que a gente tem saúde e bem-estar, a gente pode melhorar conforto, saúde, bem-estar e produtividade das pessoas com o nosso desenho, né? No item 7, né, no objetivo 7, onde se tem energia limpa e acessível, a gente sabe que nesse processo de design a gente pode priorizar e optar o uso de energias renováveis, como energia solar, energia eólica. Isso vai depender muito do local, né, onde está sendo realizado esse processo. No objetivo 8, onde a gente tem o crescimento relacionado ao trabalho e à economia, é óbvio que esse nosso processo vai gerar empregos, né? Em se tratando de inovação, a gente tem aí grandes possibilidades de mercado e que isso leva uma série de pessoas junto com a gente. Indústria, inovação, a gente falou aqui de um processo
produtivo mais otimizado, de um processo produtivo com foco na redução do desperdício, né? Isso faz com que essa indústria seja mais resiliente, mais competitiva e mais conectada aí com essas demandas relacionadas a mudanças climáticas, né? Então, existe uma tendência de que realmente ela se sustente mais no mercado. Relacionado às cidades sustentáveis, quando eu estou falando de design, eu posso estar falando do design de um edifício, posso estar falando do design de um objeto, posso estar falando de um design de um serviço, né? E tudo isso vai estar dentro do guarda-chuva da cidade, né? Se esse pensar e esse planejamento ele estiver condizente com as diretrizes da sustentabilidade, a cidade agradece, a sociedade agradece. No objetivo 12, a gente tem consumo e produção responsáveis. Então, à medida que o nosso planejamento, ele é claro, ele é transparente, né? Isso permeia todo o processo, desde o processo projetual até o processo produtivo, a gente tem uma clareza que possibilita o consumidor escolher melhor o que ele vai querer consumir, né? Priorizar as suas escolhas, e esse é um dos princípios, tá? Da economia circular. No item 13 são as ações climáticas, e com esse processo de design a gente contribui gerando menos emissões, né, totalmente contextualizado com a temática. O objetivo 15, que é relacionado à vida terrestre, nós podemos contribuir com biodiversidade, economia de água, reduzir impactos ambientais, que foi uma temática recorrente que a gente demonstrou, né? E parceiros e meios, né? A gente sabe que um design contextualizado com esses pré-requisitos, ele vai impulsionar, ele vai demandar outros parceiros para que haja uma maior conexão, tá? Deixa eu só ver aqui se a gente já resolveu. O pessoal da produção poderia me dar um alô aqui, ver se a gente consegue compartilhar, que eu teria alguns gráficos preparados, ou a gente deixa para o pessoal acessar depois. Então, deixa eu chegar um tutorial aqui para mim, gente, só um minutinho. Agora eu consegui. Então, vamos lá. Vocês conseguem ver? Podem me dar um ok, se vocês estão vendo. Sim? Estão conseguindo ver a minha tela compartilhada, né? Perfeito. Então, eu acho que agora a gente pode dar uma revisada em alguns pontos, né? Queria saber só um retorno de vocês. Perfeito. Vou colocar no modo apresentação. Bom, obviamente que eu não vou repetir todas as informações, né? Mas eu acho que a gente pode dar uma repassada nas imagens, né? Que a gente veio conversando. Então, podem considerar esse primeiro momento da apresentação um grande resumo, né, do nosso olhar. Então, a gente iniciou com essa provocação, e eu acho que é uma provocação que ela vai permear aí o nosso imaginário, né? Toda vez que eu estou fazendo um projeto de um design, seja de um produto, seja relacionado à arquitetura, seja uma consultoria para o Sebrae, eu me pergunto, né, se esse design ele está gerando lixo e se esse lixo é proveniente de um erro de projeto ou de que forma eu posso minimizar, né, esse erro, entre aspas, para tentar gerar menos lixo. E aqui é o desafio que a gente lança, né, que o Sebrae acredita e que eu também, obviamente, que o design circular é realmente uma resposta para essa economia linear. Tinha mostrado para vocês anteriormente, né, que essa atividade do design, se a gente for seguir essa história,
ela sempre esteve conectada ao desenvolvimento das cidades, desenvolvimento das sociedades. E agora não tem como ser diferente. Por quê? E principalmente porque essa nossa capacidade projetual, ela gera sonhos e ela faz com que as pessoas queiram consumir mais e mais e mais. Só que eu falei alguns gráficos, falei que ia trazer alguns gráficos para vocês, né? Quando a gente acompanha o crescimento exponencial da população, a gente fala assim, gente, não dá para consumir mais dessa forma, não dá para pensar nesse atual modelo de desenvolvimento econômico que está simplesmente fundamentado na produção e no consumo cada vez maior, porque o planeta não dá conta, né? O planeta não dá conta. A gente tem aí os nossos recursos que são finitos. E a gente já sabe que a gente está chegando, se a gente não já chegou na beira de um colapso. Então, a gente precisa rever esse nosso atual modelo de desenvolvimento. A gente precisa refletir, inclusive, o papel do design nesse novo cenário. Porque hoje em dia, o design, ele é fruto de desejo, né? Então, eu preciso de um design para melhorar o meu produto, para vender mais. Porque o design consegue tornar esse meu produto, essa minha arquitetura, mais visível, né, mais interessante e mais atrativa. E com isso, a gente vai chegando num lugar onde não cabe mais ninguém, né, onde ninguém queria estar. Então, a nossa provocação é que o nosso design seja realmente uma testemunha do nosso tempo. E que hoje em dia a gente precisa rever esse nosso processo de projetação, esse nosso processo de produção e esse nosso processo de descarte, porque isso é um anseio da sociedade. Então, lá no Sebrae, nós somos acostumados a lidar com todo tipo de negócio, e a gente diz que tem pelo menos 2 tipos de negócio. Aquele negócio que já nasce com o DNA da sustentabilidade, e aquele outro negócio que ainda não entendeu direito aonde que ele se encaixa nessas questões, né? E que muitas vezes ele consegue entender a sustentabilidade numa linguagem mais simples, que a gente chama de redução do desperdício. Ou seja, trabalhando com redução de insumos, consumo de água, redução do consumo de energia. E nesse contexto, aos poucos, todos vão entendendo que o que é produzido ou vendido nessas empresas, de alguma forma, ela gera um impacto ambiental negativo. Como eu falei para vocês anteriormente, eu trouxe um gráfico aqui dos top 10, onde a gente tem aqui, ó, analisando poluição de plástico, poluição de água, emissões de gases de efeito estufa, enfim, a gente tem um ranqueamento aqui, onde o primeiro lugar são coisas e produtos, depois carne, carro, casas, vegetais e bebidas, e assim por diante. Então, minimamente aqui, ó, quem faz essas coisas e os produtos serem cada vez mais desejados somos nós, os designers, né? E por que não fazer diferente? Por que não pensar em produtos desejados com menor impacto ambiental, seguindo o caminho desse design mais sustentável, que é tentando realmente equilibrar o ecologicamente correto, o economicamente viável, socialmente justo e o culturalmente aceito, né? Então, a gente precisa adotar medidas que são condizentes com essa nova demanda sociocultural. Tem aqui uma frase do Manzini, ele é diretor da Unidade de Pesquisa de Design e Inovação para a Sustentabilidade do Instituto Politécnico de Milão, né? Ele diz o seguinte: para que possa ser considerado sustentável, um sistema de produção, uso e consumo tem que ir de encontro das demandas da sociedade, sem perturbar os ciclos naturais e sem empobrecer o capital natural. Ou seja, o Manzini está falando em outras palavras o que a gente mostrou aqui nessa imagem. Então, esse design mais sustentável, ele é um passo a mais do eco-design. O movimento do ecodesign
extremamente interessante, mas ele está principalmente focado no ecologicamente correto. Quando a gente trata do design sustentável, né, além do ecologicamente correto e além do economicamente viável, a gente está inserindo questões relacionadas ao social, né, ao socialmente justo, ao culturalmente aceito, né? E aqui a gente entra para o entendimento do que seria esse design circular, né? Que essa é a nossa proposta, que é o que a gente acredita que é um caminho viável, né? Mesmo ainda num contexto de economia linear. E aí algumas pessoas perguntam, mas quem começa primeiro, né? É o design ou é o consumidor? Se a gente enxergar o design como um reflexo de uma sociedade, a gente entende que esse movimento social já começou, né? No entanto, a gente sabe que ele não engloba toda a sociedade, mas é um movimento legítimo que já começou e que atinge uma gama enorme de consumidores. Então, existe uma necessidade desse design dar uma resposta para esse consumidor que já almeja, né, esses produtos com menor impacto. E à medida que o design incorpora essas questões, ele é um grande influenciador de processos e recursos, né? Ou seja, ele vai incentivar um modelo de produção com menor impacto ambiental, ele vai incentivar o uso de materiais reciclados ou a retirada em menor quantidade de matérias-primas, né? Matérias-primas que vêm do meio ambiente, né? E aí começa realmente o nosso movimento circular, que parte do usuário, design, né? É preciso educação, investimento, legislação, gestão de recursos, e aí a gente entra nas questões de materiais, manufaturas, empresas, até chegar no usuário. Mas esse design, ele é propulsor de movimento, tá? E aqui as indagações, né? Os sacolejos que a gente deu lá no nosso começo. A gente precisa extrair menos, né? E para isso a gente precisa entender a análise ciclo de vida dos materiais. Eu vou até repetir, né, um pouco desse contexto, porque vocês não estavam vendo esse gráfico. Então, eu coloquei aqui minimamente 5 etapas dessa análise ciclo de vida, que a gente precisa entender e encontrar oportunidades de atuação em cada uma dessas etapas. Então, a primeira dela é a extração da matéria-prima, né? De onde ela vem? Será que existe a possibilidade de substituição dessa matéria-prima por uma matéria-prima menos impactante? Ou será que eu preciso disso tudo, né? Será que eu tenho possibilidade de entendimento um pouco melhor desse processo e reduzir essa extração? O segundo item é a fabricação, né? Quais produtos, quais são os processos, perdão, e dentro desses processos, quais são as possibilidades de otimização disso tudo? Em seguida, a distribuição, que a gente sabe que quanto maior a distância, maior o impacto. Então, será que tem a possibilidade de a gente trabalhar com produtos locais, né, valorizando a mão de obra local? Uso, né, na hora que a gente projeta um objeto, já pensando no seu uso, a gente pretende prolongar a vida útil dele ou até pensar no reuso dele e, quando isso não for possível, pensar como que será a disposição final, né? Será que esse produto que eu projetei poderá ser usado, poderá ser reciclado? Enfim, existem algumas possibilidades, né? O produzir bem, a gente já comentou que é importante ter pelo menos algum questionamento e alguma priorização relacionado a aspectos sustentáveis em todas as etapas do processo projetual, desde a identificação do problema, pesquisa e análise, geração de ideias, seleção de ideias e verificação. Nesse processo produtivo, a gente pode trabalhar em parceria com indústrias e com empresas que tenham olhar para a redução de desperdício e produção mais limpa, né? Como
como eu falei para vocês, o Sebrae tem algumas soluções e algumas ferramentas que podem auxiliar o empresário nessas questões. Então, a gente pode trabalhar aí com minimização de resíduos e emissões no nível 1, nível 2, ou reuso de resíduos e emissões, que a gente chama de nível 3. O nível 1 seria a redução na fonte, que é o mais interessante, que é aí onde a gente tem mais lucratividade. No nível 2, né, essa redução na fonte seria, por exemplo, uma modificação de um produto, onde o design está conectado diretamente, ou a própria modificação do processo, né? E nessa modificação do processo, a gente tem boas práticas, substituição de matéria-prima, modificação de tecnologia. No nível 2 é quando a gente vê uma possibilidade de reciclagem interna, ou seja, um resíduo dessa produção pode voltar nessa mesma produção sem sair, né, da indústria ou da empresa. E o nível 3 seria reciclagem externa e outras possibilidades, né? Por fim, a gente comentou sobre o descarte melhor e os desafios, né, que se tem em função de uma infraestrutura ainda precária, né? Então, a ideia é que o lixo, entre aspas, possa ser entendido como um recurso, né? E que a gente possa realmente arcar, sejamos designers, sejamos empresas, né? Sejamos comércios, sejamos indústrias ou serviço, a gente precisa arcar com a responsabilidade daquilo que a gente descarta, né? E nesse contexto, a gente precisa entender um pouco da logística reversa, né, que está conectado com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, né, e que a gente precisa adotar aí técnicas, estratégias para se fazer o descarte correto, ou reaproveitamento, reutilização, e assim por fim. E aqui a gente entrou no dilema de que alguns designers se deparam de que, olha, o meu serviço serve para vender, né? Então, o que eu tenho a ver com consumo consciente, imaginando que o consumo consciente tem a ver com o não consumo. Então, é importante esclarecer tudo isso, dizendo que consumo consciente significa dizer que você precisa dar mais clareza, transparência ao produto, ao serviço, ao processo, para que os consumidores tenham a possibilidade de escolha, né? Para que eles saibam realmente o que eles estão consumindo, para que eles entendam de onde veio essa matéria-prima, como que ela foi processada, como que ela foi transportada, né? Como que isso foi projetado e como que isso está chegando até a minha casa, onde eu possa comparar produtos diferentes, materiais diferentes, e de acordo com o meu critério de priorização, eu posso optar pelo seu design, né, que trabalhou com elementos conectados à sustentabilidade. Então, como eu falei, não tem uma receita de bolo, né? Cada consumidor vai dizer o que se é importante, e a gente já vê muitas transformações nesse processo. Ao longo de 10 anos, se vocês acompanharem a evolução das embalagens, por exemplo, as embalagens possuem informações muito mais claras, né, do que se é vendido. Não sei se vocês lembram, algum tempo atrás, não estava claro, por exemplo, para alérgicos, né, se o produto tinha lactose, se o produto tinha glúten, se o produto tinha amendoim, por exemplo, e hoje, né, por conta de uma demanda social, a gente já tem uma grande evolução nessas informações de embalagem, a ponto de que as pessoas possam consumir realmente de forma consciente o alimento, né, propriamente dito, que está se comprando. Então, a sociedade demanda, e o design, né, o papel dele, é realmente solucionar de forma inteligente esses problemas, né, contribuindo com essas mudanças que a gente espera, né, para o desenvolvimento do planeta. E aqui, para a gente finalizar, a imagem que eu mostrei anteriormente, onde a gente tem aqui a contribuição do design mais sustentável
para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, né? Então, acho que não vale a pena repetir cada um deles, porque eu terminei comentando com vocês sobre que contribuição é essa para o objetivo 3, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15 e 17, tá? Bom, conseguimos mostrar a apresentação, fiquei satisfeita. E aí eu queria saber se a gente tem ali, acredito que uns 10 minutinhos para a gente conversar ainda. Queria saber da Isabela. Isabela, será que a gente pode falar um pouco mais sobre esses produtos e a disponibilização das ferramentas do Sebrae para, né, os empresários que estão assistindo a gente? A Isabela está entrando no ar, gente, para conversar isso com vocês. A princípio, eu posso ir conversando sobre a minha experiência, né? Não para falar em nome exatamente do Sebrae, porque é a Isabela que é vamos dizer, a representante maior aqui, né? Estou aqui como parceira. Então, a Isabela entrou aqui e eu acho que pode trazer essa informação conectada, Isabela, com a apresentação que eu fiz. Legal, obrigada, Catarina. Parabéns por mais uma apresentação impecável aí, cheia de informações importantes, dados muito importantes, né? Coisas que a gente não para pensar no nosso dia a dia, né? Na origem de todo o resíduo e como que a gente pode fazer para diminuir lá na fonte, né, no projeto, no design, antes do produto nascer. Isso são reflexões muito válidas. Bem, como a Catarina falou, eu vou fazer um pitch aqui bem rapidinho, que eu fui informada que a nossa sala aqui, ela automaticamente vai se encerrar aqui em alguns minutos. Então, eu vou fazer um pitch bem rapidinho sobre os nossos produtos e serviços lá no Sebrae. Então, primeiro, a gente tem um projeto, que é um projeto de startup, e que dentro do projeto a gente atende negócios de impacto social, né? Que são empresas que já têm essa missão de nascer já com esse engajamento, né? De ter um modelo de negócio alinhado com os ODSs, alinhado com impacto positivo, né? Que o produto ou serviço que ela vende tem esse objetivo, né? De melhorar o mundo de acordo, orientadas pelas ODSs. Então, temos esse atendimento específico para essas empresas, com eventos, produtos, serviços, uma comunidade que se ajuda, que se retroalimenta. Então, já é o nosso primeiro convite aí, a vocês participarem e se informarem lá no nosso atendimento sobre esse projeto. E nós temos também no nosso portfólio de consultorias, várias consultorias que estão alinhadas com esse tema. A gente tem a consultoria de redução de desperdício, que a Catarina comentou aqui, que é uma consultoria que o consultor tem como esse objetivo de observar todos os processos produtivos e os processos da empresa para fazer um plano de ação com que todos os insumos sejam otimizados, né? Isso gera benefícios financeiros, benefícios sustentáveis, benefícios para todo mundo, o famoso ganha-ganha. A gente também tem uma consultoria onde o consultor ele consegue olhar, fazer tirar um retrato da empresa 360 graus, e identificar quais são as oportunidades de melhoria nesse sentido, né, no sentido sustentável. Então, quais são as oportunidades que eu tenho ali de impactar melhor o meio ambiente, ou então o pilar financeiro, ou então o pilar social. Então, existe toda essa análise 360 graus e depois um plano de ação, uma sugestão do consultor especialista sobre quais são as oportunidades que aquela empresa tem de impactar melhor o meio ambiente ou a sociedade, enfim, aqueles 3 pilares, né, da sustentabilidade. E também temos a consultoria de mensuração de impacto. Se a gente tem ali um forte impacto positivo, seja na sociedade ou no meio ambiente, a gente consegue
ajudar a mensurar, porque quando a gente fala em mensuração, a gente sempre lembra de financeiro, né? Então, se a empresa é lucrativa, se não é, e aí existem 1000 indicadores para isso. A lucratividade, enfim, lá dentro da gestão financeira, a gente tem muitos indicadores para poderem definir se uma empresa é lucrativa ou não. Mas quando a gente fala de impacto, impacto social, impacto ambiental, isso não é muito claro. Então, a gente tem a consultoria de mensuração de impacto, onde o consultor especialista consegue também olhar para a empresa e mensurar o impacto que ela gera. Isso pode se tornar um marketing positivo, né? Para que ela divulgue isso para os seus clientes, fornecedores. Isso pode se tornar uma comunicação interna para os funcionários, para motivá-los, né? E deixá-los na missão. Isso pode se tornar isso pode ser utilizado como um indicador, né, de sempre melhorar esse impacto. Então, mensurar é o primeiro ponto para ir melhorar e acompanhando. Enfim, isso pode ter vários tipos de benefício. E a gente também tem os nossos eventos, né, eventos e capacitações que não tem uma regularidade, né, a gente está sempre falando de assuntos diferentes, mas a gente tem lá o nosso site, que é o df.sebrae.com.br. Lá tem o íconezinho chamado Cursos e Eventos, e lá está sempre atualizado o nosso cronograma de capacitações e o nosso cronograma de eventos. Então, tem o evento daquela comunidade que eu falei no comecinho, do pessoal de impacto social, tem eventos em todos os temas, né, tanto nesse quanto em outros temas voltados para empresas, e também tem eventos de parceiros, que a gente também divulga. Então, lá tem essa apanhado de eventos e capacitações que também podem estar aí alinhado com o tema. Eu acho que a gente já está aqui, falei tudo rapidinho, né? Mas eu acho que consegui passar o recado. A gente já está aqui nos minutos finais. Quero agradecer muito a Catarina pelas palavras, pela apresentação, por compartilhar todo esse conhecimento com a gente. Agradecer muito ao Instituto Lixo Zero por nos convidar, né, e pela parceria aí de muitos anos, né, que a gente está sempre fazendo ações juntos, e é muito bom o Sebrae estar junto nessa luta, que isso é uma luta, né, é uma bandeira. Então, estamos sempre junto com vocês nessa bandeira, nessa causa, e que é nossa também. No mais, aproveitem o evento e boa noite a todos.